Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e a preparação. Tá tudo pronto para o jogo deste sábado. Tem Palmeiras e Corinthians, sejam todos bem-vindos. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações e também o seu comentário aqui é muito importante para nós. Daqui a pouquinho ainda tem o Alô da Fiel, para você que nos acompanha, para você que acompanha o nosso trabalho diariamente, você pode ter o seu nome falado aqui e sem custar nada. Conteúdo totalmente grátis para que você seja sempre muito bem informado, muito bem informada. Agora sim, vamos aos detalhes, vamos às notícias. Pessoal, foi veiculado aí pelo nosso colega de imprensa, o Samir Carvalho, no Café com Setorista. A gente sempre aqui dá os créditos a quem dê direito. Uma informação de que o Corinthians estaria acompanhando uma movimentação pelo Roger Guedes. Vou frisar antes que o pessoal comente aqui. O pessoal vê a manchete e comenta como se fosse uma verdade absoluta. Vou frisar novamente para não haver desentendimentos, contradições. A informação é a seguinte: Samir Carvalho postou que há uma movimentação do Roger Guedes. Isso aí tem suscitado uma atenção maior do Corinthians. Basicamente foi isso. Por quê? Tudo começou com o Roger Guedes curtindo uma postagem do Rodrigo Garro. Isso aí levou, a notícia que saiu, que foi publicada pelo Samir Carvalho. Gente, no momento posso cravar para vocês que não passa de especulação. É que hoje a internet ela multiplica, se replica e potencializa várias informações que depois não se concretizam. Vamos aos fatos. Roger Guedes deixou o Corinthians em agosto de 2023. Se eu estiver errado aqui, por favor, me corrijam. A saída dele foi polêmica, porque o Corinthians disputava, à época, uma semifinal de Copa do Brasil diante do São Paulo. Ele saiu antes do segundo jogo da semifinal. Enfim, caiu muito mal entre os torcedores que tinham maior respeito aí pelo Roger Guedes. Roger Guedes, anteriormente a isso, já havia se declarado ao Corinthians por várias vezes. Entretanto, em que pese o jogador à época ter saído como vilão, ele publicou um vídeo depois que as tratativas tinham sido concretizadas e o negócio havia sido fechado aí com o Al Rayyan do Catar. Em linhas gerais e resumindo, foi o seguinte, quando o Roger Guedes foi contratado pelo Corinthians, ele chegou aqui, conversou com o presidente, Duílio Monteiro Alves, e manifestou interesse de se transferir para o futebol europeu, desde que a proposta fosse vantajosa para o jogador e para o clube. Essa vontade manifesta teria sido colocado em contrato. O contrato foi assinado pelo Guedes, pelos seus representantes e pelos diretores do Corinthians. Estava tudo lá. Quando aconteceu a proposta do Al Rayyan do Catar para contratar Roger Guedes, o atleta foi ouvido e falou: bom, é bom para mim, vou fazer minha vida lá, vou conseguir a estabilidade financeira, para ficar tranquilo para o resto da vida. E como estava em contrato, não houve outra alternativa a não ser aceitar a situação e a vontade do jogador. Em linhas gerais foi isso. Aí muitos trataram Guedes como traidor, traíra e não sei o que, mercenário, mas assim, não vou entrar no mérito da questão, mas tudo que está em contrato e assinado não tem que se discutir. Se uma parte aceitou, depois não dá para ter contestado. Tanto que na nota oficial que o Corinthians emitiu em agosto de 2023, de uma forma bem sucinta, essa nota oficial do clube, quando as tratativas haviam sido concretizadas, os diretores do Corinthians assinaram a nota de que a vontade do jogador deveria ser respeitada. Por que deveria ser respeitada? Porque estava em contrato e não tinha mais o que fazer. É um desejo do jogador, mas se não estivesse em contrato, o Corinthians não era obrigado a liberá-lo, já que o contrato que estava vigente à época, deixava o Roger Guedes como jogador do Corinthians até 2025, só me engano, agosto de 2025. Entretanto, houve uma rescisão amigável à época e o jogador se transferiu para o Al Rayyan do Catar. Mas e aí, a proposta vai acontecer? Roger Guedes vai vir ao Corinthians? Gente, especulação. O jogador está lá, é um dos principais atletas do Al Rayyan e do futebol do Catar. Ele recebe mais de 5 milhões de reais por mês. Aí você acha que nesse momento ele iria deixar o Al Rayyan do Catar para vir para o Corinthians? E o Corinthians tendo ainda que pagar a rescisão contratual? É só pensar um pouquinho.
O Samir também levou a informação de que o Corinthians irá contratar na próxima janela de transferências, que estará aberta a partir do mês de julho, 3 medalhões. Pode ser que o Roger Guedes venha? É uma possibilidade, mas nesse momento, agora, quando da gravação desse vídeo, posso cravar para vocês que não passa de especulação. Obviamente que o Roger Guedes já falou publicamente que se uma proposta para ser repatriado pelo futebol brasileiro pintar para ele, a prioridade é o Corinthians, mas isso não quer dizer que ele vai aí perder dinheiro, rescindir unilateralmente um contrato mega vantajoso para ele no quesito financeiro, para vir agora para o Brasil. Mesmo com todo o amor, né, o Roger Guedes já deixou claro que a prioridade é fazer a sustentação financeira para que ele possa, né, ter um fim de carreira confortavelmente com muitos milhões no bolso. Tá errado? Não sei. Opine você aí. É o desejo do Corinthians em contar com o jogador? Obviamente que sim, né? Grandes jogadores sempre têm as portas abertas, mas nesse momento, pessoal, não vejo possibilidade de o Roger Guedes abrir mão de um contrato financeiramente mega vantajoso para voltar ao Brasil, não apenas ao Corinthians, né, mas a outros clubes. O nome dele já foi também ventilado nos corredores aí de Palmeiras, de São Paulo, mas nesse momento não vejo como ele vai se transferir para o Brasil. Fechado então? Esclarecimentos prestados, agora vamos às notícias. E o Corinthians encerrou a preparação para o desafio desta tarde, praticamente noite, né? O jogo acontece às 18h30, tem derby, tem Palmeiras e Corinthians. O Clube Verde lá não joga em seus domínios, a partida acontece na Arena Barueri. E tem novidades, hein? O Ramon Dias, que está suspenso, não poderá comandar o Corinthians à beira do gramado. O time será comandado pelo seu filho, Emiliano Dias. O Ramon treinou nessa sexta-feira com um time bem modificado, em comparação àquele que entrou em campo na última partida pela Sul-Americana. Várias dúvidas ainda permanecem. A principal modificação treinada por Ramon Dias foi a entrada de Kaká na zaga. 3 jogadores devem ficar de fora do duelo: Rodrigo Garro, Hugo Souza e Angileri. O Garro trata uma tendinopatia patelar no joelho direito. Hugo Souza trata de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e o Angileri uma contusão muscular na coxa esquerda. Há um burburinho nos bastidores que o Rodrigo Garro tem uma pequena chance de, ao menos, estar no banco de reservas. Assim, eu acho loucura. O jogador jogou praticamente da metade da temporada até o final do ano passado no sacrifício. Esse ano ele começou como terminou o ano passado, também no sacrifício, para jogar aí partidas decisivas, incluindo a final do Paulista. Teve que fazer infiltração, teve que tomar anestesia local para aguentar as dores. Ele voltou recentemente da Espanha, onde, segundo o departamento médico do clube, ele foi lá tratar de um especialista nesse tipo de contusão para que o processo de cura dessa lesão fosse antecipado. E aí ele recém voltou, não treinou e vai para o jogo? Assim, só se o Corinthians for doido. Ah, mas é um clássico. Ok, é um clássico, mas não é decisão e o Campeonato Brasileiro ainda está no início. Eu acho, tá? Quem sou eu na fila do pão, mas na minha humilde opinião, eu acho prudente preservar o jogador para que ele esteja 100% bem fisicamente e 100% curado clinicamente para quando entrar não haver aí dúvidas que ele possa desempenhar bem o seu papel, jogar muito bem sem o risco de uma nova lesão ou da piora desse quadro. É a minha opinião no momento. O clássico é importante sem dúvida alguma, mas a gente precisa do Rodrigo Garro bem 100% para o restante da temporada. Ainda dúvida, o meia Igor Coronado ainda trata de um trauma, de dores no ombro esquerdo. O zagueiro Gustavo Henrique, com incômodo na coxa direita, também não sabem se serão escalados. Ou melhor, se terão condições de jogo. No último treinamento, Ramon Dias escalou a equipe principal com Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho e Kaká, Matheus Bidu, Martínez, Ranielli, Breno Bidon e Carrijo, Yuri Alberto e Memphis Depay, que também estava entregue ao departamento médico. A gente soube que ele fez aí um esforço grande para que esse processo de recuperação, das dores que estava sofrendo, do edema que estava no tornozelo, fosse sanado para que ele pudesse estar em campo. Ele sabe aí o peso que é
Palmeiras e Corinthians, a pressão que ele quer jogar. Ele fez tratamento tanto nas dependências do clube quanto em sua casa para acelerar a recuperação. Desses que eu citei para vocês, ele é o que tem mais probabilidade de iniciar a partida, tanto que a gente cravou aí que ele está entre os 11 iniciais, e os demais ainda são incógnita. A partida desse sábado será o reencontro entre os grandes rivais aí da capital, após a decisão do Campeonato Paulista, que culminou com o título 31º do Timão. Corinthians busca uma vitória para atingir 7 pontos na classificação, voltando, a ter chances de ser aí o primeiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2025. Apesar do importante desafio, do clássico de toda a história e tradição do derby, os corintianos só poderão acompanhar a partida através do canal por assinatura Premier. O jogo será apitado por Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. O quarto árbitro será Lucas Caneto. O VAR fica por conta de Wagner Hillway. E para fechar aqui da nossa parte, tem jogador deixando o Corinthians por empréstimo. É um dos destaques da base na Copinha 2024, o zagueiro Renato foi emprestado pelo Corinthians. A negociação se concretizou nesta sexta-feira. O zagueiro irá agora integrar o elenco do Atlético Goianiense, clube disputa a segunda divisão do Brasileiro. O jovem era tido como uma promessa, É ainda tido como uma promessa, entretanto não conseguiu espaço entre os profissionais, e para que ele obtenha mais rodagem e não fique inativo por muito tempo, o Corinthians decidiu emprestá-lo. Assim ele ganha experiência, tem mais contato aí com o futebol principal e pode voltar ao Corinthians bem, servir a equipe e quem sabe também ser uma peça aí para futuras vendas que possa render um bom dinheiro aos cofres do Corinthians. No momento o Timão conta com André Ramalho, Kaká, Gustavo Henrique, Félix Torres e João Pedro Choca na zaga. O contrato de empréstimo firmado entre Corinthians e Dragão foi por uma temporada. Renato tem 20 anos, já jogou no Atlético Goianiense, entretanto chegou ao Corinthians para disputar as categorias de base. Ele passou pelo Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Agora estourou a idade para atuar na base e não tendo espaço no elenco principal, o jogador foi emprestado. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixa o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, também retransmita, colhe o link do canal em mídias sociais aí, WhatsApp, Instagram, Facebook, a mídia que você tiver aí para que o canal continue crescendo e a gente possa trabalhar diariamente para levar mais informações para vocês. Alô da Fiel de hoje para a Edinalva Dias, o Paulo Sérgio Januário, Carlos Nonato Barbosa e o Paulo Mota. Valeu, pessoal, um abraço para vocês. Ótimo final de semana com a bela vitória do Corinthians e até o próximo encontro, porque aqui é Corinthians.